E agora, senhoras e senhores, com a palavra, Luiz Inácio Lula da Silva. Uma salva de palmas. Vocês já almoçaram? Se vocês já almoçaram, vocês saibam que a minha delegação está com o estômago roncando, com vontade de comer alguma coisa. Olha, a minha alegria de estar aqui numa empresa dirigida por duas mulheres. Eu já fui presidente 2 vezes, estou pela 3ª vez. Nunca entrei numa empresa presidida por mulheres. Dessa vez eu fui acompanhado por mãe e filha, criador e dirigente dessa empresa, numa demonstração de que as mulheres brasileiras estão não apenas conquistando espaço na legislação brasileira, porque ontem à noite o Senado brasileiro aprovou a lei de que mulher e homem, exercendo a mesma função, deve ganhar o mesmo salário. Esse foi um avanço extraordinário. Eu espero que a mulherada briguem para que essa lei seja cumprida. A segunda coisa é que veio comigo uma quantidade de ministros muito grande. O Haddad, que teve que sair, que é o ministro da Fazenda, era ministro da Educação, quando a vida das pessoas que moravam longe da escola, chegar na escola, sobretudo o pessoal da área rural. E nós sabemos que a nossa frota de ônibus escolar já está muito velha. Nós estamos aqui com o nosso ministro da Educação, o nosso querido companheiro Camilo, ex-governador do Ceará, senador da República eleito na última eleição e agora ministro da Educação, que vai ter que conversar com o dono da elétrica, com a dona da Eletra, para discutir a necessidade da renovação da frota de ônibus escolar, que, segundo o presidente do sindicato, está muito velha e é preciso renovar a frota para vender mais ônibus, gerar mais emprego e fazer a economia brasileira andar para frente. Uma coisa importante, Beatriz e Milena, é que a indústria brasileira já representou 30% do PIB brasileiro. A indústria brasileira tinha muita incidência no resultado de tudo o que acontecia nesse país. Eu lembro que só a indústria automobilística representava 23% do PIB industrial quando eu era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. E hoje, o que a gente vê? A indústria brasileira está sumindo do cenário do nosso país. Hoje, a indústria representa apenas 10% ou 11% do PIB nacional. E todo mundo sabe que houve campanhas imensas para destruir a empresa nacional. Houve discurso que dizia que não tem competência não se estabelece. Sabe por que a gente vai ficar comprando produto brasileiro se o produto estrangeiro é mais barato, é de mais qualidade? Todas as fábricas de autopeças aqui no Brasil fecharam um determinado tempo. E era bonito a gente ver os empresários brasileiros como a Metal Leve, uma empresa extraordinária, do empresário extraordinário, ser vendida. Ou seja, uma empresa que era um símbolo da indústria brasileira foi vendida. Além da quantidade de indústria brasileira que acabou que fechou. Quando eu vejo minha querida Beatriz, que eu conheço há um bom tempo, ter a coragem de montar uma empresa, que ela sabe que no início um ônibus elétrico ele é muito mais caro do que o ônibus normal. Mas no funcionamento dele, quando ele começa a operar, ele vai custar 73% a menos que o ônibus elétrico, que o ônibus normal a diesel. Por isso é que a gente tem que apostar numa empresa brasileira. Você, Beatriz, se prepare,
porque daqui a algum tempo vai estar chegando empresa estrangeira por aqui. Vai estar chegando. E aí você vai ver a propaganda das pessoas dizendo, não, mas o carro nacional é muito caro, o carro nacional é não sei das quantas e tal. E aí é que entra a importância do Estado. Quando as pessoas começam a dizer que o Estado não vale nada, que tudo tem que ser feito da forma privada, aí é que entra o papel do Estado. Cabe ao Estado brasileiro garantir a sobrevivência da indústria brasileira para que a gente possa um dia ser competitivo com o mundo exterior. Então, se nós temos que comprar alguma coisa, nós temos que valorizar aquele produto brasileiro que gera emprego no Brasil, que gera renda no Brasil e que melhora a qualidade de vida das pessoas. Nós estamos agora, Beatriz, para fazer um acordo com a União Europeia. Você já deve ter lido no jornal que o Brasil está para concluir um acordo com a União Europeia e o Brasil não quer assinar o acordo sem que haja um ajuste desse acordo. O que os europeus querem no acordo? Que o Brasil abra as portas para compras governamentais. Ou seja, eles querem que o governo brasileiro compre as coisas estrangeiras ao invés da coisa brasileira. E a gente não vai fazer isso. E se eles não aceitarem a posição do Brasil, não tem acordo. Porque nós não podemos abdicar das compras governamentais, que são a oportunidade das pequenas e médias empresas sobreviverem nesse país. Então, como é que a gente vai falar em crescimento de indústria, reindustrialização do país, se a gente não tem uma política concreta de garantir o crescimento da micro, pequena e média empresa, do micro e pequeno empreendedor brasileiro? Quando a gente vai discutir isso, não falta artigo de jornal para dizer que nós somos atrasados. Não falta artigo de jornal para dizer que nós somos atrasados, colunista escrevendo que nós somos atrasados. E eu, sinceramente, eu adoro que o Brasil participe, do comércio mundial. Eu adoro que o Brasil mantenha uma relação com todos os países do mundo. Os chineses são o nosso maior parceiro comercial e eu agradeço sempre. Mas, se tratando de negócio, eu prefiro fazer negócio com os brasileiros para fortalecer a indústria nacional. Você pode ter certeza, Beatriz, que a gente vai estar junto nessa briga. A gente vai estar junto não apenas para ajudar a comprar ônibus, aqueles que os municípios precisam e que o Estado, através do essa mudança energética extraordinária que nós tanto precisamos, porque não adianta a gente falar na questão climática, fala da Amazônia, mas na hora de fazer as coisas não faz absolutamente nada. Desde 2009, Beatriz, na COP de Copenhague, que o mundo desenvolvido ofereceu 100 bilhões de dólares para ajudar o mundo em desenvolvimento a cuidar da questão do clima. Eu estou, até agora, esperando 100 bilhões de dólares. Esses dias, o presidente Biden anunciou 500 milhões para o Brasil na questão da Amazônia, a Inglaterra anunciou 500 milhões. Ou seja, os dois juntos dão 1 bilhão. Mas o fundo Alemanha e Noruega dá um pouco mais. Mas não é só o Brasil. A Amazônia não é só brasileira, você tem floresta em 8 países amazônicos, você tem floresta no Congo, você tem floresta na Indonésia, e se eles que são industrializados já desmataram o que tinha que desmatar, eles precisam pagar para que quem tem floresta ainda mantenha a floresta em pé. E convencer a sociedade brasileira que você não precisa derrubar uma árvore para plantar uma soja. O Brasil tem 30 milhões de hectares de terras degradáveis que pode ser recuperada e dobrar a nossa produção agrícola sem precisar adentrar na floresta amazônica. Aí sim a gente vai estar trabalhando a questão do carbono, com a seriedade que precisa ser tratada. Eu quero te dizer, querida mãe e filha, que eu quero dizer para você o seguinte, olha, eu
Primeiro, o orgulho de estar aqui com vocês, que eu conheço há um bom tempo, está na minha cidade, que me formou politicamente. Hoje, quando eu desci no estado da Vila Euclides, para ir na Universidade Federal, eu fiquei emocionado, porque na minha vida tudo começou naquele estádio. Tudo começou naquele estádio em 78, 79, 80. A Universidade Federal do ABC era um sonho. Era um sonho. São Paulo só tinha a Universidade Federal em São Carlos, se não falha a memória. E nós resolvemos fazer em Santo André. As duas juntas já estão com 20 mil estudantes. São uma universidade que é um centro de excelência e pode ajudar essa empresa, porque eles têm convênio com várias empresas brasileiras para ajudar no desenvolvimento tecnológico. Nós vamos ter que fazer uma campanha para os nossos queridos prefeitos que estão aqui na frente, compadre ônibus elétrico, de preferência da Eletra, né? Tentar convencer. Eu vou para a COP nos Emirados Árabes e eu quero levar um folder da Eletra para a gente mostrar que no Brasil a gente já está produzindo ônibus, sabe? E eu conheço a nossa querida Beatriz há muito tempo com a tentativa de criar o ônibus elétrico. Ela começou com ônibus com motorzinho a diesel que ligava o dínamo e depois esse motorzinho produzia, sabe, eletricidade. Naquele tempo muita gente não acreditou, muitos prefeitos não acreditaram e as coisas não aconteceram. Mas teimosa, como todas as mulheres são, ela teimou. Como dizia minha mãe, teima Lula, teima Lula. A Beatriz teimou, teimou, teimou. E hoje ela é a primeira empresa brasileira a mostrar a cara ao Brasil e ao mundo. E para terminar, eu queria dizer um pouco aos trabalhadores que é muito importante vocês, mesmo estando trabalhando, não pararem de estudar. Por favor, não parem de estudar, porque as pessoas que não estudam têm pouca chance na vida. Teve eu, que fui presidente, o Silvio Santos, o Amador Aguiar, presidente do Bradesco, mas nem todo mundo tem chance. E não, Zé de Alencar era um empresário bem de vida, mas ele teve sorte também. Por que eu estou dizendo isso, gente? É porque o emprego está difícil. E quando eu passo numa fábrica que eu vejo as pessoas trabalhando, até com a mão suja, eu acho que é extraordinário, porque não tem nada que dignifique mais do ser humano do que a sua autonomia financeira. A pessoa trabalhar, chegar no final do mês e receber o seu salário, comprar as coisas para dentro de casa, comprar roupa para a mulher, para o filho, com o seu dinheiro. E a mulher também trabalhando, ela não precisa de favor do marido, ele não vai ficar gritando com ela, porque ela fala, não preciso de você. Você fala baixo comigo aqui, meu, senão eu vou te dar uns trancos aqui. A mulher de muitos aqui faz, eu estou vendo. Então eu quero dizer para vocês, companheiro, que continue estudando, gente. Quando a gente estuda, a gente ganha mais salário, a gente tem menos chance de ser despedido, a gente tem mais facilidade de arrumar emprego e a gente tem mais facilidade, sobretudo o homem, de garantir, sabe, a tranquilidade da sua família. Então, por favor, estudem e trabalhem ao mesmo tempo, porque o Brasil precisa competir com o mundo que muitas vezes investiu primeiro do que nós. O Brasil, em 1980, tinha muito mais força industrial que a China. A renda per capita brasileira era maior do que a China. Veja o que a China virou e veja onde a gente está. A gente chegou a ser a 6ª economia do mundo, hoje somos talvez a 12ª economia do mundo. E o Brasil pode voltar a crescer. Eu tenho dito para as pessoas, Beatriz, que eu voltei a ser presidente da República pela disposição que eu tenho de recuperar esse país.
Esse país tem que voltar a ser democrático. As pessoas têm que voltar a ser civilizadas. As pessoas precisam trabalhar. As pessoas têm que receber um salário melhor. As pessoas precisam conversar mais. As pessoas precisam parar de se odiar. Parente não pode ficar com parente por causa de política. Sabe, a gente tem que ser mais paixão, mais amor, mais solidariedade, mais fraternidade e menos ódio. É isso que vai fazer esse país ir para frente. Beatriz, que Deus te abençoe, mãe e filha, e que surjam mais mulheres como vocês, para que o Brasil possa desenvolver mais rapidamente. Um beijo no coração de vocês e um beijo no coração dos funcionários. Ouvimos o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. A família Bia, Zeca e Milena gostaria de dar uma lembrança aos nossos queridos e ilustres ministros, vice-presidente, presidente, que é uma miniatura deste ônibus bonito que está atrás. O mesmo layout, foram feitos nas cores da sustentabilidade, no verde, das árvores, das matas, o azul do céu, o amarelo do sol, com o slogan da Eletra: ônibus 100% desenvolvido e fabricado no Brasil, um caminho de união com o futuro. Acho que vai sair uma linda foto agora, não é? Muito bem. E gostaríamos agora de convidar o presidente da República, o vice-presidente, todos os ilustres ministros a embarcarem na nova geração. Tá aí, essa foi a participação do presidente Lula na inauguração de um novo prédio da empresa líder nacional em produção de veículos elétricos para o transporte público. Lula viajou para São Bernardo do Campo nesta sexta-feira, onde mais cedo participou de um outro evento na Universidade Federal do ABC. Todos os detalhes desta agenda presidencial você acompanha em nossa programação. Siga também as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima tarde e até a próxima.